É discussão. Para discutir. Presidente, o requerimento apresentado por esse vereador, ele foi proposto depois de uma reunião que eu participei da Intersindical na semana passada. Nós estamos vivendo um momento que eu chamo momento perigoso da cidade de Paranaguá, não só para os TPAs, mas para toda a cidade de Paranaguá. Inclusive eu quero pedir para o Luciano colocar um vídeo ali para a gente possa ver, para a gente possa entender o que aconteceu na cidade de Itajaí e poder entender o que pode acontecer no Porto de Paranaguá e na cidade de Paranaguá. Pode colocar aí, Luciano? Obrigado. Depois eu continuo. Importante da nossa economia está preocupado. Muitas famílias tiram o sustento do setor portuário e a crise econômica está deixando muitos trabalhadores sem dormir na região de Itajaí. O movimento caiu muito, viu, Lani? E o porto está recebendo bem menos navios do que o normal. O resultado, 40% dos trabalhadores do porto de Itajaí podem ficar sem trabalho nesse mês. O porto de Itajaí garante serviço para mais ou menos 530 trabalhadores portuários avulsos. São estivadores, conferentes, arrumadores, consertadores, vigias, que trabalham quando tem carga para embarcar ou desembarcar. Quem define a escala de trabalho deles é o órgão gestor de mão de obra, o órgão, que também cuida da segurança e da saúde dos profissionais avulsos. É como se fosse um RH. Para isso, emprega médicos, socorristas, técnicos e engenheiros de segurança e de trabalho. São 45 profissionais. Desses, 40% devem ser demitidos ainda este mês. As demissões aqui no órgão é em função de adaptar, exatamente a movimentação que o Porto vai ter a partir agora de 1º de agosto, e nós vamos nos adequar ao número de pessoas do órgão gestor para essa movimentação. Os trabalhadores portuários avulsos não têm como ser demitidos simplesmente porque não são contratados, mas a situação deles também não é boa. Com a redução de escalas de navios prevista para agosto, é certo que a demanda de serviço vai diminuir. Todos trabalharão conforme a própria legislação estabelece, em caráter de rodízio. Porém, todos provavelmente estarão trabalhando menos vezes nas suas atividades em função da queda do movimento. E um setor muito importante da nossa economia. O cancelamento de escala de navios comerciais no Porto de Itajaí já começa a refletir na cidade. As demissões começaram e o município já se prepara para a queda na arrecadação. O Porto de Itajaí movimenta mais ou menos 22 mil contêineres todos os meses. Recentemente foram canceladas 3 linhas de carga. Além disso, navios que costumavam aportar em Itajaí transferiram as operações para Porto Nave e Navegantes. Agora, o terminal APM de Itajaí vai manter apenas metade das movimentações a partir do próximo semestre. As mudanças começam a respingar no quadro de funcionários. 30 já foram demitidos. Essas demissões elas foram nas áreas administrativas, e com relação à área operacional em si, a gente só vai tomar uma decisão quando efetivamente a gente conseguir enxergar qual vai ser o volume efetivo nos próximos meses de contêineres do nosso porto. As mudanças ocorreram principalmente por causa da diferença de preço entre os dois terminais. Segundo a administração do porto, as despesas para aportar em Itajaí são quase 3 vezes maiores que as da Porto Nave. O mercado define que preço pode se praticar e é preciso se adequar à condição de custo e eficiência para poder oferecer esses preços que o mercado está impondo. As perdas do porto acendem um alerta na cidade que concentra o maior PIB de Santa Catarina. As movimentações portuárias representam 60% da arrecadação do município. São quase 5 milhões de reais todos os meses. Com a redução das operações, esse número cai pela metade. Dessa forma, aumenta a possibilidade de Itajaí perder o posto de primeira economia do estado. O prefeito já baixou um decreto reduzindo algumas despesas do município. Nós estamos analisando caso a caso para ver se a gente conseguimos diminuir para minimizar esse reflexo ali na área portuária. O cancelamento de escala de... Obrigado, Luciano. Obrigado, Velho, por fazer os vídeos para nós. Presidente, eu só quero corrigir o repórter ali no primeiro vídeo, que ele fala que não tem como demitir os trabalhadores. É demissão, sim. Se não ficar fazendo os trabalhos, é demissão. Claro que é demissão. E assim, presidente, o assunto
ele não é só relacionado aos TPAs. Não é só os TPAs que vão perder. O município vai perder a arrecadação. A TCP hoje, segundo consta aí, em torno de 1 milhão de ISS por mês. Essa arrecadação vai diminuir, o município vai perder receita. Nós teremos demissões aqui no Paranaguá, teremos desemprego, subemprego. Então é uma questão da cidade de Paranaguá. E eu gostaria, presidente, de usar um pouco aqui o Jornal dos Bairros, que trouxe uma matéria sobre a poligonal que foi feita, o desenho pela APA aqui, que pode gerar desemprego e fim do porto público, é o tema aqui do Jornal dos Bairros. E alguns pontos me chamaram bastante atenção, nessa bela reportagem do Gilberto Fernandes, que diz assim: no Paraná, por se tratar de um porto delegado do governo federal, do governo do estado, a APA, através do superintendente Luiz Henrique Tessuti Dividino, em setembro do ano passado, baixou uma portaria 373/2014, designando um grupo de trabalho para fazer propostas e encaminhá-las ao Conselho da Autoridade Portuária, o CAP. As pessoas foram designadas, presidente: Ditier Lenin, FEComércio; Nilson Ranque Camargo, FAEP; João Arthur Moar, FIEP; Sérgio Malocelli, FETranspar; Nelson Costa, OCEPAR; Fernando Rafael Ferro de Lima, CEIU; Capitão de Mar e Guerra Antônio Pacheco, Capitão dos Portos; Jacques Aluir Corbage, Receita Federal, e demais alguns empresários, donos de empresas aqui de Paranaguá. Participaram também alguns membros da prefeitura. Agora, cadê o representante dos trabalhadores? Por que não designou o representante dos trabalhadores? Por quê? Essa é a pergunta. Por que não foi o Jackson aqui, esse Jackson aqui que nós nem conhecemos, nem o Sobrando Mineiro sem falar? Por que não foi o Jackson Roinone aqui que foi designado, ou outro companheiro, para poder acompanhar e lutar pelos direitos dos trabalhadores? E mais, senhor presidente, nesse grupo de trabalho, o JB já coloca que não havia nenhum representante do TPA, tampouco as 3 principais federações dos trabalhadores, a FECONVID, a FINEP e a FNE. Entretanto, 5 entidades de representação patronal participaram. 5 do patrão, que nós sabemos quem são: FEComércio, FAEP, FIEP, FETranspar e OCEPAR. Os conselheiros do CAP foram meros ouvintes nesse grupo de trabalho. Aí, senhor presidente, depois, o Jornal dos Bairros diz assim: após o encerramento do grupo de trabalho, a APA enviou à CEP proposta de redução da atual poligonal, deixando a área do porto organizado apenas o Porto Público Dom Pedro II. Para morrer sozinho. Claro, para morrer sozinho, abrindo espaços para arrendamento das áreas porterminais dos privados, dos clubes, criando uma provável concorrência desleal e predatória do porto público. Isso chamou a atenção e revoltou a comunidade portuária. Por que revoltou? Pois a nova proposta da APA conflitou com a sugestão de ampliação da atual poligonal, feita pelo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado, PDZPO, que pelo menos me parece que 1 ano e meio de trabalho do PDZPO, e o Plano Master, ambos aprovados pela APA, pela ANTAC e pela SEC, os quais deveriam ter sido levados em consideração, mas não foram, e pela Prefeitura, exatamente, mas não foram levados em consideração. Por quê? Porque tem os interesses de quem? É dos trabalhadores que estão aqui? Não. É do patronal. Então, presidente, nós temos uma comissão nessa casa, o presidente Marião preside muito bem, que é a Comissão de Portos, que foi criada nessa casa, inclusive foi a autoria do vereador Maranhão, que é de extrema importância para Paranaguá, mas o assunto é tão importante que nós podemos, no futuro, quem sabe, uma outra cidade está usando um vídeo do que Paranaguá perdeu, porque nós estamos usando Itajaí aqui como exemplo. Então, presidente, por isso eu coloquei nesse requerimento 10 vereadores para que nessa audiência com o ministro Edinho Araújo, a Câmara Municipal possa dizer: ministro, nós estamos aqui do lado de Paranaguá, dos trabalhadores, do nosso comércio, dos nossos empresários que investiram pesado na cidade, que acreditaram na cidade e podem correr. Porque um porto aqui em Pontal, que venha,
Mas com a poligonal, como está, não somos contra. Os trabalhadores não são contra novos investimentos. Eles querem o porto de Imbocuí, eles querem o porto de Pontal, mas com a poligonal do jeito que está. Porque até então a Fospar é um terminal privado. E aí o ISS fica para onde? Para o município. E quem que opera lá? Os TPAs. E também gera emprego. Gera emprego direto. Então por que não ser da maneira que está? Ficar do jeito que está? Então, presidente, por isso eu peço à Câmara Municipal esse apoio a Paranaguá. Não é só aos nossos trabalhadores, nossos estivadores, arrumadores, conferentes, consertadores, vigias, os nossos trabalhadores do bloco. A cidade de Paranaguá pode sofrer com a mudança da poligonal. Infelizmente, está aqui a assinatura do senhor Lourenço Fregonese, que tenta jogar a responsabilidade do governo federal, mas está aqui o novo desenho, foi assinado por ele. Esse mesmo Lourenço Fregonese, que chamou os trabalhadores de terroristas, numa entrevista agora recente na TVCI, uma entrevista maldosa, onde ele afronta o trabalhador. Eu quero lembrar ele que ele foi vereador nessa casa, presidente dessa Câmara, deputado estadual eleito pelo povo de Paranaguá, agora vira as costas para o povo de Paranaguá. Então é isso que nós temos como representante. Então, senhor presidente, eu peço o apoio dessa casa para que, claro, a Comissão de Portos tem que estar nessa comissão, mas que nós estejamos com 10 vereadores para mostrar para o ministro Edinho Araújo que a Câmara Municipal está de mãos dadas com os trabalhadores e com a cidade de Paranaguá. Obrigado, presidente. Antes que eu dizer, obrigado. Eu estou ligando, coberto de razão. Fospar aceitou porque teve uma briga violenta. Até então não era requisitado também, era tudo vinculado. Eu me lembro bem daquela noite fatídica. Mas importante. Até posso de luz caiu. Mas tudo bem. Falando nisso, eu acho válida essa questão do requerimento do vereador Adriano, mas desde que o vereador perguntei a Vossa Excelência agora há pouco, que seja respeitado um dos membros que quiserem ir, claro, os 3 da Comissão de Portos. Votarei favorável, mas desde que Vossa Excelência comece pela Comissão de Portos, que é uma comissão bastante importante no nosso caso. Obrigado. Vereador Roberto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que, aliás, hoje nós não temos internet, né? Os trabalhadores, os TPAs e demais munícipes que acompanham a sessão nesta noite. Eu quero inicialmente parabenizar o Jornal dos Bairros, porque traz uma edição histórica, importante, esclarecedora, para colocar por terra um monte de falácia, um monte de mentira, um monte de baboseira que tem sido dito e repetido por pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, tentando manipular, jogar a classe trabalhadora contra os nossos jovens, os estudantes, dizendo, olha, tem que aprovar, porque senão não vai ter emprego, porque os trabalhadores portuários só estão vendo o interesse deles. Não, é o interesse da economia local. Está evidenciado no exemplo vizinho de Santa Catarina, minha gente. E esta reportagem completa do Jornal dos Bairros desfaz estas mentiras. Ela narra uma sequência histórica dos fatos e lembra bem. E eu não sei por que cargas d'água mudou-se a opinião de algumas autoridades aqui de Paranaguá, vereador Adriano. Elaborou-se depois de 1 ano e meio de discussão o PDZPO, com ampla participação da comunidade, discutindo com trabalhadores, com representantes das empresas locais, amplo debate. E aí, de repente, no apagar das luzes, convenientemente, me parece, a administração dos portos muda de opinião e vai firmar um documento desdizendo-se. Vai assinar um documento voltando atrás e é incoerente no próprio documento, no próprio teor do documento. De um lado defende o PDZPO e depois diz não, mas tem que fazer alteração nesses termos, excluindo a área do porto público. Restringir a área do porto público é colocar em risco a economia local. Que essa falácia, porque nós vamos perder investimento, quem vai investir, quem quer investir, vai investir sendo porto público ou porto privado. Nenhum investidor
vai deixar de investir porque é porto privado, porque é porto público. Está aí o TCP com altos índices de produtividade, competitivo sim. Agora, o que a gente não pode é permitir a concorrência predatória, desigualdade de condições. Vossa Excelência falou bem, queremos porto em Pontal do Paraná, queremos porto no Ibocuí, queremos porto que venha somar, mas dentro do traçado do PDZPO, dentro da proposta que foi discutida amplamente com a comunidade. E tem mais. Esta matéria fala ainda, eu não sabia deste assunto, deste nível de discussão. Há juristas renomados, né, com obras belíssimas publicadas, como Celso Antônio Bandeira de Mello, como a professora Silvia Zanella de Pietro, que dão parecer sobre a constitucionalidade, ou melhor dizendo, sobre a inconstitucionalidade de se adotar este novo traçado da poligonal, dizendo assim: olha, se for assinado, vai ser anulado, porque é inconstitucional. Além de tudo, estão assinando o atestado de burrice. Vão assinar um documento que vai ser discutido por anos na Justiça. E aí sim vai postergar o investimento. O que esses juristas estão defendendo é justamente o seguinte: tem que adotar o modelo que está previsto na lei, que é a discussão através desse formato do PDZPO. Não inventar, no apagar das luzes, um desenho que venha beneficiar especulador imobiliário, que venha beneficiar grandes investimentos para daí reduzir custos, mas reduzir custos em cima do trabalho precarizado do trabalhador. Senhor presidente, nós temos uma oportunidade histórica. Assim como fez história o Jornal dos Bairros, trazendo esta matéria, repito, esclarecedora. E eu recomendo aos TPAs, recomendo à sociedade aqui presente, representada, que adquira esses exemplares, porque aqui é uma cartilha. Isso aqui a gente aprende muito, assim como aprendemos, eu particularmente aprendi bastante na última reunião que participei com a Intersindical, onde me foram esclarecidos vários aspectos, mas sem sombra de dúvida, esta matéria do Jornal dos Bairros, de número 369, é muito esclarecedora. Traz também a questão de que nós vamos perder investimento. Não, a própria projeção com os 6 arrendamentos que estão aí já em processo de finalização já vai 21,36 milhões de toneladas a partir de 2016. Falácia que vai perder movimento, falácia que vai perder investimento. Nós queremos investimento sim, desenvolvimento, empregos novos para os nossos paranaguaras, mas que sejam empregos dignos, não emprego precário, com renda inferior, exploração da mão de obra barata. Nós queremos investimento sim, mas sem prejuízo da arrecadação de imposto da nossa cidade. Não queremos padecer, nem passar atestado de alienados daqui para o futuro. Me estranhou muito, hoje eu participei de um seminário sobre sustentabilidade, e um representante da autarquia, ou melhor dizendo, da APA, que agora não é mais autarquia, dizia que, poxa, nós estamos perdendo tempo, porque em tais e tais portos, tais e tais cidades, não houve nem audiência pública. Perdeu a oportunidade de ficar calado, porque a doutora Priscila, representante do Ministério Público, interpelou e falou: olha, que pena que essa discussão da poligonal não passou por audiência pública. Eu me orgulho da cidade de Paranaguá, porque está debatendo com a sociedade amplamente esse assunto. Ninguém deve comer goela abaixo, engolir goela abaixo o que meia dúzia de empresários especuladores estão tentando fazer contra o trabalhador. E esta casa, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tem o dever de estar ao lado da cidade, não dos TPAs, não dos sindicatos, não da intersindical, da economia da nossa cidade e do futuro da nossa cidade. Não queremos uma cidade fantasma, não queremos uma cidade correndo atrás do prejuízo. Não, temos que ir atrás do investimento, mas do investimento responsável e que preserve emprego digno, renda digna e a saúde, a segurança do trabalhador em primeiro lugar. Então é por isso que eu voto favoravelmente, e que bom se fosse. Mas é uma comitiva muito grande, é gasto do dinheiro público, mas vai ser um investimento muito bem feito. Acho até, senhor presidente, que deveríamos todos
todos nós, após o agendamento com o ministro Edinho, todos nós, toda a Câmara em peso, ir até Brasília para demonstrar a unidade e a disponibilidade da casa em estar ao lado da cidade. Se coincidir a agenda do ministro com um dia de sessão na Câmara, que a mesa executiva prorrogue, faça num sábado, num domingo, num feriado, nós vamos repor, até porque não é remunerada a sessão. O importante é mostrar a nossa insatisfação e de que Paranaguá não vai ser manipulada. Terrorismo é o que se está tentando fazer, jogar a classe trabalhadora contra essa grande massa de desempregada e que espera, através de investimento, ter novos postos de trabalho. Queremos, repito, postos de trabalho, mas postos de trabalho vindos dentro do porto público, dentro do porto organizado de Paranaguá. Obrigado.